Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos fazer a leitura até o verso de número 11. Hoje nós estamos dando início a essa nova série de exposições aqui na igreja. Vamos então trabalhar a carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós temos essa mensagem introdutória à carta, apresentando aqui aquilo que Paulo vai trabalhar com os irmãos dessa igreja. Filipenses capítulo 1, versos 1 a 11. Vou fazer a leitura, Filipenses capítulo 1, versos 1 a 11, e você vai poder acompanhar a leitura na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria as súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, eu quero, olhando para essa passagem, para esse texto, meditar com os irmãos na comunhão presente, na comunhão abençoadora, na bendita comunhão que Deus nos oferece como igreja de Jesus. Olhando então de maneira introdutória para essa carta, a cidade de Filipos, ela foi fundada por Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Essa cidade tinha poucos judeus, não havia sequer sinagoga ali. Paulo, quando começou o seu trabalho evangelístico na cidade, ele não pôde se dirigir à sinagoga como fazia de costume. Ele se dirigiu ali a um rio, onde os judeus piedosos se reuniam para adorar ao Senhor e realizar as cerimônias de purificação. Ali naquela cidade onde predominava a influência romana, ela se tornou uma cidade onde militares aposentados passavam ali seus últimos dias de vida, né? Uma cidade que passou a ser residência de militares aposentados do exército romano. Aquela igreja em si foi fundada por Paulo durante a sua segunda viagem missionária, que nós meditamos aqui há pouco tempo, em Atos capítulo 16. Foi a primeira igreja estabelecida no continente europeu. E assim, Paulo trazia no seu coração um grande carinho, um grande amor por aqueles irmãos. Era um sentimento recíproco, como nós vamos ver ao longo da carta. Paulo, ao escrever essa carta, onde ele se encontra? Onde ele está? Bem, ele está em Roma, ele está preso, é a sua primeira prisão. Quando nós vemos ali em Atos 28, os últimos versículos do capítulo 28 de Atos, né? Versos 30 e 31, então ali Paulo faz menção desse seu encarceramento. Atos 28, 30 e 31, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa,
uma casa que foi alugada, paga por ele, onde diz que alugara, onde recebia a todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Aqui era uma prisão domiciliar, né? Paulo estava preso na sua casa, havia ali uma guarda pretoriana, e ali ele pregava o evangelho aos guardas, que faziam turnos, ele pregava o evangelho recebendo pessoas, recebendo visitas, ele pregava o evangelho enviando as suas cartas. E durante esse tempo de 2 anos, ele escreveu então as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São as cartas, as epístolas da prisão. Depois desses 2 anos ele foi solto, escreveu 1 Timóteo e Tito, e depois foi preso novamente em Roma, onde escreveu a 2ª carta a Timóteo, e ali daquela prisão ele já foi executado, já foi martirizado, né? E nas entrelinhas dessa epístola, nós podemos perceber algumas dificuldades que aqueles irmãos enfrentavam. Haviam rivalidades e ambições pessoais. Paulo trabalha isso no capítulo 2, quando ele fala de Cristo como exemplo de humildade, de abnegação ao próximo. Quando ele fala no capítulo 4 sobre 2 irmãs que estavam ali numa disputa, que estavam ali com um problema na comunhão. Ele vai se tratar também de judaizantes legalistas no capítulo 3, que sempre vinham atrás de Paulo falando: Paulo passou por aqui, muito bem, o ensino dele é bom, mas não é completo. Vocês precisam observar a lei de Moisés, os ritos de Moisés. Paulo trabalha isso no capítulo 3, essa doutrina já estava ali presente. Paulo vai trabalhar o perfeccionismo cristão, a ideia de uma santidade absoluta e completa neste corpo, nessa vida. No capítulo 3 ele precisa corrigir também o entendimento da igreja acerca desse tema, e trabalhar com libertinos, aqueles que diziam que a lei de Moisés foi abolida, cumprida, que Jesus já a cumpriu e agora podemos viver como bem quisermos, como bem entendermos. Isso também é trabalhado no capítulo 3 da epístola aos Filipenses. Hoje em dia nós vemos que as pessoas, elas vivem correndo atrás da felicidade, atrás da alegria, da realização, do prazer. Livros são vendidos aos milhares, palestrantes motivacionais, colunistas escrevendo seus artigos nos periódicos, dando ali dicas e conselhos e passos para a felicidade, mas fato é que a porta da felicidade permanece fechada para muitas pessoas, porque elas são incapazes de controlar as circunstâncias. As circunstâncias da vida não estão sob o nosso domínio, sob o nosso controle, e assim a felicidade daquele que não tem a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, a felicidade dessas pessoas depende das circunstâncias, depende do bom emprego, depende do bom salário, depende da churrasqueira muito bem abastecida, com carne de primeira, picanha maturada, bebida gelada, amigos e música em volta, e assim está feita a alegria daquele que não conhece ao Senhor. Precisa de saúde, precisa de uma estabilidade financeira, e assim as pessoas buscam a felicidade, a alegria, a satisfação nas bênçãos e nas coisas desse mundo. E Paulo aqui nessa epístola, ele vai trabalhar o tema da alegria, ele vai falar sobre a felicidade, aquela igreja, mas é uma alegria que não está baseada e não depende das circunstâncias, é uma alegria que está enraizada na convicção de que os eventos da nossa vida, eles acontecem debaixo da direção e da supervisão do nosso Deus, que a tudo dirige, que a tudo ordena, que a tudo comanda. Nós estamos nas mãos daquele que dirige o universo, nós estamos nas mãos daquele que está assentado num trono de glória e de poder, e assim, com essa firme convicção, Paulo pode viver a vida, o seu ministério, enfrentar as lutas, a prisão, o cárcere, a difamação, os açoites, o esquecimento das pessoas, a ingratidão das pessoas. Paulo pode suportar tudo isso
com alegria, pois como ele mesmo disse, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabe o que é ser honrado, ele sabe o que é ser humilhado, ele sabe o que é ter fartura, ele sabe o que é passar necessidade. E deste modo, nessa escola da vida, Paulo aprendeu e pôde então dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo, ele é um homem que tem o seu coração cheio de alegria, cheio de esperança, e ele compartilha com essa igreja da sua alegria, da sua esperança. E lembre-se, não é uma igreja que também não tinha dificuldades, eles tinham dificuldades. Nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, quando ele vai falar ali sobre ofertas, sobre donativos, doações, ele vai falar da graça que foi dada aos irmãos da Macedônia, a igreja da Macedônia. E ele fala que aqueles irmãos, no meio de profunda pobreza, superabundou generosidade. Na igreja de Filipos, ela era composta por pessoas humildes, pessoas de poucos recursos, pessoas que lidavam e passavam necessidades. E nós vemos esse apontamento para essa realidade da igreja, quando Paulo fala da igreja da Macedônia. E Filipos era uma dessas igrejas da Macedônia. Era uma igreja que tinha essas dificuldades doutrinárias, como nós conversamos aqui, como nós pontuamos. Falsos mestres haviam passado, estavam presentes e semeando doutrinas estranhas. Haviam ali problemas de relacionamento. Havia ali um certo partidarismo, facção dentro da igreja. Aqueles que estavam ao lado da irmã Evódia, aqueles que estavam ao lado da irmã Sintique, capítulo 4. E ali Paulo roga e pede para que essas irmãs pensem concordemente. Mas a igreja estava ali como que dividida. Era uma igreja que enfrentava lutas, que enfrentava dificuldades. Não estava tudo ali às mil maravilhas. E nesse contexto de dificuldade, tanto do apóstolo, aquele que envia a carta, nesse contexto de dificuldade da igreja, dos irmãos que recebem a carta, Paulo os encoraja, falando de alegria, falando de confiança, falando de esperança. E essa atitude de alegria de Paulo, como eu disse, ela está enraizada, fundamentada numa convicção: o Senhor governa, o Senhor reina, o poder está nas suas mãos, a nossa vida está nas suas mãos. E assim Ele dirige a nossa vida, as circunstâncias, os eventos e acontecimentos, buscando a sua glória e buscando o melhor bem na vida dos seus filhos. E esse melhor bem na vida dos seus filhos não pode ser confundido com uma vida sem luta, sem dificuldades, sem oposição. Não confunda. O melhor bem de Deus na nossa vida não é uma vida isenta de dificuldades, de tristeza, de más notícias, não. Porque é através desses eventos, dessas vicissitudes, dessas alternâncias de momentos bons, alegres, de saúde, de celebração, de momentos de lamento, de perda, de choro, de sepultamento, de velório, são os eventos da vida. Mas é no meio desses eventos da vida que o Senhor nos ensina lições preciosas, que o Senhor nos ensina que nós devemos ser humildes, porque nós não dominamos e não governamos nada. Tudo está nas mãos dEle. Mesmo aquele o mais poderoso, o mais rico, se vê ali num leito, carecendo de ajuda, de socorro externo, carecendo da graça e da misericórdia de Deus. E chega um momento que mesmo os recursos desse mundo, nada podem fazer pelo indivíduo. Através das lutas e dificuldades, Deus nos ensina quem é que governa. Quem é que tem a última palavra? Quem é o Rei Supremo do universo e da nossa vida? Não somos nós mesmos.
não importa os seus títulos, não importam os seus cargos, não importa o seu currículo, não importa a sua rede de relacionamentos e contatos, não importa quanto anda o saldo dos seus investimentos, nada disso importa. Porque basta Deus fazer assim, e a nossa vida é subvertida. Quando olhamos para eventos como Brumadinho, aquela lama, aquele tsunami de lama carregou tanto diretores, engenheiros, médicos, encarregados, superintendentes, como carregou também faxineiros, auxiliares de serviços gerais, pessoas que moravam numa palhoça, pessoas que moravam numa grande mansão. Todos foram igualmente levados e sepultados embaixo daquela lama. E de que diferença teve os recursos, o poder, a influência deste ou daquele? A nossa vida está nas mãos de Deus. E essa convicção traz ao nosso coração confiança, esperança e alegria. Paulo fala a esses irmãos que eles estavam numa plena comunhão. E comunhão é a ideia de ter coisas em comum, dividir coisas em comum. E nessa plena comunhão de Paulo com a igreja de Filipos, com os irmãos filipenses, o que ele comungava, o que ele compartilhava? Eles estavam em comunhão no Evangelho, comunhão em Cristo, servindo ao mesmo Senhor, tendo como Rei o mesmo Salvador, e nós precisamos de comunhão. Como isso é importante no relacionamento conjugal. Como é importante você, ao decidir, jovem, por um casamento, você buscar em Deus, em oração, alguém com quem você tenha comunhão. E comunhão nesse aspecto mais importante da vida. Não adianta você ter comunhão porque você gosta dos mesmos filmes, ter comunhão porque você gosta dos mesmos pratos e cardápios, comunhão porque ambos gostam de praia, comunhão porque ambos gostam de sociabilidade, de sair, de estar com pessoas. Nós temos tantas coisas em comum, mas a principal delas, vocês têm em comum? Vocês como um casal, que querem formar uma família, vocês servem ao mesmo Senhor, ao mesmo Rei? Porque se naquilo que é essencial não houver comunhão, se não compartilharem esse mesmo propósito de vida, eu posso dizer a vocês, com a experiência do ministério pastoral, que a vida conjugal, o casamento, que em si traz dificuldades, casamento não é só alegria, casamento não é só bênção, casamento não é só a festa, casamento tem frustrações, casamento tem dificuldades, tem decepções, tem lutas. Isso faz parte da vida geral, isso faz parte da vida em particular do nosso lar. Mas quando nós servimos ao mesmo Senhor, nós vamos nos dobrar em oração. Nós vamos recorrer a essa mesma palavra como fonte de sabedoria, de direção, para buscarmos solução para os nossos problemas. Mas se nós não comungamos e não compartilhamos dessa principal comunhão, enquanto um vai orar, o outro vai procurar amigos, o outro vai tomar umas e outras, e vai buscar outra solução. E assim eu digo a você, que talvez seja melhor você permanecer sozinho entre aspas, porque você tem a Cristo, porque você tem essa família, você tem esse corpo, você não vive uma vida solitária, você foi colocado no corpo de Cristo. E é melhor talvez você permanecer sozinho durante um tempo, esperando em Deus, talvez encarar o desafio de viver uma vida a dois, de viver um casamento, sendo que ambos não servem ao mesmo Senhor, ao mesmo Deus. Isso vai te poupar de lágrimas, isso vai te poupar de sofrimento, isso vai te poupar de lutas. E eu falo isso de maneira pastoral, amorosa, a você jovem, a você adolescente. Porque você está numa fase da vida onde você tem a oportunidade de tomar uma decisão. Uma decisão que não é como você comprar um carro.
E talvez você comprou o carro errado, que não era a melhor indicação para a sua necessidade, é um carro muito gastão, é um carro que não responde à expectativa. E sabe o que você faz? Você se desfaz, você vende, você anuncia, mesmo que tenha algum prejuízo, e a vida segue, e depois você compra, enfim, o carro mais apropriado para você. Mas um casamento não é assim, não é escolher um carro, não é se desfazer de um carro. Imagine 2 folhas de papel que estão aqui coladas, e permanecem assim coladas por 1, 2, 3, 5 anos. E num belo dia alguém tem a ideia de, vamos dividir e separar essas folhas de papéis? E o que vai acontecer? Elas vão permanecer do mesmo jeito? Elas vão descolar de maneira intacta e perfeita? Elas vão trazer prejuízo, dano, elas não serão mais as mesmas. E assim, um processo de divórcio é algo que machuca, que fere, que deixa sequelas. Então, esse primeiro destaque pastoral, destaque aqui aplicativo, vem da ideia de que Paulo tinha uma plena comunhão com os irmãos de Filipenses. E essa comunhão se dá, comunhão no Evangelho, comunhão do Espírito, comunhão dos sofrimentos, das lutas. Eles comungavam da mesma dificuldade, da mesma luta. Ele diz então no capítulo 1, verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. O convite do Evangelho, a chamada do Evangelho, não é apenas para salvação, perdão, bênção, glorificação, exaltação, mas dentro desse pacote da vida cristã, de servir a Deus, nos é concedida, nos é dada a graça, a bênção de poder padecer, sofrer por amor a Cristo. E não sofrer por ser um criminoso, não sofrer por ser um irresponsável, não sofrer por desobedecer a Deus e querer viver a vida do seu modo. Aqui não está falando de um sofrimento geral, de origem diversa. Você olha aqueles políticos lá da Lava Jato, muitos deles já estão colhendo e recebendo a justa punição dos seus erros, estão sofrendo. Mas não estão sofrendo por causa de Cristo, não estão sofrendo por causa da justiça, estão sofrendo por causa da cobiça do seu coração, estão sofrendo por causa do desejo de poder, dinheiro, influência. Mas o que Paulo diz aqui, que quando nós nos rendemos diante da cruz de Cristo, somos lavados com o seu sangue, recebemos o perdão, recebemos uma família, mas recebemos também o privilégio e graça de padecer e sofrer por Cristo. Comunhão no Evangelho, comunhão do Espírito, comunhão dos sofrimentos, comunhão dos bens. Aquela igreja havia enviado ofertas a Paulo. Ele diz no verso 15 do capítulo 4, sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Aquela igreja era uma igreja generosa, não era uma igreja rica financeiramente, rica em condições financeiras, era uma igreja rica da graça, era uma igreja rica de amor, era uma igreja rica de generosidade. E Paulo assim fala que dentro dessa comunhão, ele pôde também compartilhar, receber dos bens, dos recursos daqueles irmãos, que voluntariamente se associaram ao ministério de Paulo e ofertaram a ele. Mencionamos, segundo aos Coríntios 8, essa igreja mandou uma generosa oferta para a igreja da Judéia em Jerusalém, numa época de fome, de crise em Jerusalém. Esses irmãos da Macedônia ofertaram generosamente. Irmãos, olhando então para o capítulo 1, nós vemos aqui que Paulo diz da presença dos irmãos na sua memória. Esse é o primeiro ponto, não se assuste, tá? Primeiro ponto, pastor, como assim? O primeiro.
mas os pontos serão curtos, prometo, tá? E o primeiro ponto, versos 1 a 6, é que a presença dos irmãos na memória. Paulo traz a presença daqueles irmãos na sua memória. Então, versos de 1 a 6, ele diz, né, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Vocês estão nas minhas recordações, vocês estão nas minhas lembranças, nas minhas memórias, e quando eu lembro de vocês, eu dou graças a Deus, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Paulo não estava ali na prisão, pensando em si mesmo, pensando nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus alvos. Ele estava ali preso, encarcerado, mas ele estava pensando na igreja de Cristo, ele estava pensando no próximo, ele estava pensando nos irmãos. E pensando o quê? Talvez ele estivesse pensando, lembrando da visão daquele varão macedônio, quando Paulo tinha a intenção de ir para determinada região, e no meio da noite aquela visão, aquele varão disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. Talvez Paulo também estivesse pensando em Lídia, aquela vendedora de púrpura, a qual Deus lhe abriu o coração para crer no Evangelho. Talvez Paulo também estivesse lembrando naquela jovem possessa, que era ali usada como meio de enriquecimento de alguns homens, e Paulo, orando ao Senhor, invocando o nome do Senhor, libertou aquela mulher, e ela foi liberta daquele espírito maligno. Talvez Paulo estivesse aqui lembrando dos momentos de louvores a Deus, no meio daquela prisão em Filipos, quando por volta da meia-noite houve um terremoto que abalou as estruturas e rompeu as cadeias. E ali aquele carcereiro quis tirar da cabo da sua vida, e Paulo fala, não faça isso, estamos todos aqui. E aquela noite termina com Paulo na casa do carcereiro, pregando o Evangelho, batizando aquela família. E aquele carcereiro que era antes o algoz, Atos 16 nos diz que agora ele está limpando e cuidando das feridas de Paulo. Certamente essas eram algumas das lembranças de Paulo acerca daqueles irmãos. E ele diz assim, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Era uma igreja que participava, eram irmãos que se envolviam, eram irmãos que arregaçavam as mangas, estavam prontos para o trabalho, para o serviço do Senhor. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Verso 6. E meus irmãos, aqui nós temos uma obra tripla. A obra que Deus realiza por nós, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que Ele fez em meu lugar, aquilo que Ele fez por mim, a salvação. Aquilo que Deus realiza em nós, a santificação, o dia a dia, ser transformado, ser mudado numa nova criatura. E a obra que Deus realiza por meio de nós, através de nós, como Paulo diz aqui, a cooperação no Evangelho, o servir uns aos outros. Entender que nós não estamos na igreja apenas para sermos servidos. Você não entrega o seu dízimo pagando por um serviço religioso, e que agora você quer excelência, e você quer o melhor serviço possível. E assim eu sou um dizimista, eu sou um consumidor de um serviço religioso. Não, de forma alguma. Você não está aqui como consumidor, como alguém que veio receber. Você veio aqui como alguém que veio dar, trazer, oferecer. Você não veio assistir ao culto, você veio entregar o seu culto. Você não veio assistir à performance da equipe, você veio participar da adoração. Você não veio avaliar um sermão, você veio receber a palavra. Você não veio aqui apenas para ser servido pelos dons e pelo trabalho do seu irmão.
Mas uma vez, quando você fez a sua pública profissão de fé, e o fez voluntariamente, você assumiu um compromisso diante de Deus, diante dos homens, de ser parte desse corpo, de participar do sustento desse corpo, e participar desse sustento com os seus dons, com os seus talentos, com o seu tempo, com os seus recursos que Deus tem lhe dado. Quem lhe deu a saúde? Quem lhe deu a vida? Quem lhe deu as habilidades, os dons de ensino, de cantar e tantos outros? Quem lhe dá os recursos todo dia 30 no final do mês ou no 5º dia útil? Tudo vem das mãos de Deus. E Ele dá, nos oferece, para que nós possamos comungar, compartilhar, cooperar com o Evangelho, com a obra do Senhor. Mas há uma outra lição importante aqui nesse verso 6. A boa obra que o Senhor começou em nós, Ele não terminou. Ele não terminou ainda. A boa obra que Ele começou na minha vida está em andamento, está ainda em obras, em execução. O que significa que eu não estou pronto. O que significa que eu sou falho, que eu sou imperfeito, que eu vou falhar com você, que eu não vou corresponder com as suas expectativas. E da mesma forma você para comigo. Nós estamos num processo de santificação. Essa obra não está ainda completa, perfeita e consumada. Nós vamos falhar uns com os outros. Às vezes será uma palavra mal dada. Às vezes será uma atitude de impaciência. Mas nós precisamos aprender a conviver uns com os outros e a entender as nossas falhas e imperfeições, tendo paciência, tendo tolerância, perdoando uns aos outros. Assim como Paulo vai falar no capítulo 2 e no capítulo 4, colocando o interesse do Senhor, o interesse do reino em primeiro lugar, pensando concordemente no Senhor. Porque quando você coloca os seus interesses em primeiro lugar, os seus desejos, os seus gostos, as suas preferências, aquilo que você acha mais adequado, apropriado, mais certo, quando aquilo que você pensa vem em primeiro lugar, e você não é flexível, não está aberto a abrir mão, você se torna uma pessoa muito difícil de conviver, de estar junto e próximo. Mas Paulo aqui nos lembra que ele está plenamente convicto e certo de que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Nós estamos em obras, nós estamos num processo, nós não estamos perfeitamente prontos e completos. E assim nós precisamos ter paciência uns com os outros. Como Paulo disse em 1 Coríntios, o amor é paciente, ele não se exaspera e não se ressente do mal, ele perdoa. Mas quando nós lembramos da nossa limitação, da nossa fragilidade, quando nós lembramos da maneira paciente que gostaríamos de ser tratados, aí nós somos lembrados como devemos tratar também o próximo e o outro. Você não gostaria de ver o seu filho sendo tratado de uma maneira dura, de uma maneira cruel, de uma maneira perfeccionista? Você não iria se sentir feliz com isso. Você iria tomar a defesa do seu filho, por justiça. Mas quando é o filho do outro, esse mesmo sentimento de amor, de preocupação, toma conta do seu coração? Aquilo que a gente quer para a gente, aquilo que a gente deseja para nós, nós devemos agir e buscar oferecer também ao próximo. Paulo diz então nessa comunhão plena, que ele carrega na sua memória a presença dos irmãos. Mas ele diz no verso 7 e 8, que ele carrega a presença dos irmãos no seu coração. Estamos chegando aqui num outro nível de profundidade, de comunhão. Então ele coloca no verso 7 e 8, aliás,
é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Paulo não traz aqueles irmãos apenas na memória, recordo de vós. Ele diz, eu vos trago no coração. E quando o pastor ele vai passando por algumas igrejas, ele vai caminhando, ele vai dizendo até logo adeus a alguns irmãos, ele passa a experimentar isso que Paulo está dizendo aqui. Ele passa a lembrar de igrejas, de irmãos, ele passa a recordar, ele traz no coração. Você talvez traga no coração irmãos que passaram por essa igreja ao longo desses mais de 50 anos de existência da segunda igreja, famílias e irmãos que passaram tempo aqui, e você recorda desses irmãos, você carrega esses irmãos na memória, carrega esses irmãos no coração. Dentro da roupa do sumo sacerdote de Israel, ele usava um peitoral com 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. E aquele peitoral estava ali próximo do seu coração. E aqui Paulo, como pastor, ele diz, olha, eu não tenho peitoral, mas eu trago e carrego vocês no meu coração. Nós precisamos buscar ser pessoas que sejam carregadas no coração. Pessoas de quem a gente gosta de recordar, pessoas por quem a gente vai alimentar carinho e amor. Busque ser essa pessoa, porque parece que existem algumas pessoas que por decisões, escolhas, um jeito de ser, uma inflexibilidade, uma falta de maleabilidade, vão se tornando pessoas das quais ninguém recorda e de quem ninguém carrega bons sentimentos no coração. Pessoas cheias de si, pessoas autossuficientes, cheias da verdade, cheias da razão, cheias de tudo, cheias de si mesma. E essas pessoas geralmente por onde passam não deixam um rastro de boas recordações e bons sentimentos. Você é um crente, do qual pastores que passaram por aqui possam dizer, fulano, recordo de você na memória, recordo de você no meu coração. Evidências desse amor é a disposição de orar uns pelos outros, perdoar e servir uns aos outros. Mas Paulo diz que além de trazer esses irmãos na memória, de trazer esses irmãos no coração, ele traz esses irmãos nas suas orações. Ele ora, ele intercede por aquela igreja, por aquele povo que ele tem como filhos. E ele diz no verso 9, também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Paulo carrega na memória, Paulo carrega no coração, Paulo carrega nas orações, e a oração dele é, que o vosso amor aumente mais e mais. Mas perceba que é um amor com discernimento, é um amor com sabedoria, com conhecimento, não é um amor cego, não é um amor infantil, é um amor maduro, é um amor que aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Amor e conhecimento não estão assim divorciados, mas andam de mãos dadas. Esse conhecimento é a habilidade de separar, distinguir, diferenciar coisas, o que é ruim, o que é bom, o que é excelente. E essa capacidade de distinguir, separar as coisas, indica maturidade. Nós precisamos crescer em amor, mas precisamos crescer em maturidade. Às vezes você encontra pessoas que têm lá 50, 60, 70 anos de vida cristã, caminhada com o Senhor Jesus, mas têm atitudes e posturas e falas que não demonstram maturidade, que não demonstram sabedoria, mas parecem ali um recém-convertido. Precisamos crescer no conhecimento, em maturidade, em sabedoria, em amor para com Deus e uns para com os outros, para aprovardes as coisas excelentes,
serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. É esse o desejo de Paulo. É uma comunhão plena. Em Cristo podemos desfrutar dessa comunhão. Em Cristo podemos ter a comunhão de Cristo, o Evangelho, o Espírito, o sofrimento, os nossos bens. Podemos e devemos levar uns aos outros, na nossa memória, no nosso coração, nas nossas orações. E como pastor, eu aqui ao lado de Paulo digo que a minha oração também é essa, que cada um de nós possamos crescer num amor maduro, num amor com discernimento, com sabedoria, e que possamos provar e aprovar coisas excelentes, que no dia de Cristo, quando comparecermos diante dele, seja um dia de alegria, de júbilo, de celebração, que assim o fruto de justiça, através de Jesus, para a glória e louvor de Deus, possa crescer e superabundar na sua vida, como membro dessa igreja, como servo do Senhor, como serva do Senhor. E que assim a segunda igreja presbiteriana de Taguatinga possa ser um testemunho, um exemplo dessa comunhão, desse amor, dessa maturidade. Que o Senhor nos ajude, nos guie, nos dê sabedoria e nos fortaleça. Não desanime, não desista. Dificuldades virão, mal entendidos podem surgir, mas com amor e sabedoria, colocando a glória de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, podemos caminhar juntos, podemos perdoar uns aos outros, para a glória do Senhor. Que Deus assim abençoe o seu povo e a sua igreja.